Olá, querido, graça e paz. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a bênção do perdão. Bom, eu queria ler com vocês lá em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus começa a contar sobre uma parábola, de um rei que perdoou o seu servo e o servo que não perdoou o seu conservo. No versículo 23 diz assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos. Eita, pode cortar essa parte. Eu vou começar. No versículo 23 diz assim: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, que era um valor muito inferior ao valor que ele devia ao rei. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Amém? Então, querido, aqui a gente pode ver Jesus, o próprio Jesus, ele contou essa história para os discípulos, falando a respeito do perdão. Muitas vezes a gente tem sido acometido por situações, e muitas vezes nós temos razão de fato, aquela pessoa nos devia algo, ou de fato, aquela pessoa fez algo que nos machucou. Mas, muitas vezes nós temos guardado isso, e nós temos nos aprisionado com essas cadeias, Sendo que Deus, que é tão rico e misericordioso, Ele nos perdoou muito mais. Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou aquilo que nós devíamos, que era muito mais do que aquilo que nós devemos uns aos outros, E eu acho interessante, no versículo 30, ele diz assim: Ele não quis. Então, querido, o perdão é uma decisão de coração. Nós precisamos primeiro querer. Você precisa querer perdoar, você precisa querer liberar, amém? E no versículo 32, diz assim: Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia ao seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. O que é interessante é que aquele conservo que estava devendo, ele foi preso, porque o servo não perdoou a sua dívida, mas achando o servo que estava livre, torturado. Então, sabe que muitas vezes nós achamos que quem está preso é aquela pessoa que fez algo contra nós, mas na verdade a falta de perdão, ela vai atormentar você, a falta de perdão é como você tomar um veneno achando que o outro vai morrer. Querido, não cabe mais isso no reino de Deus. Nós fomos feitos para andar em amor. Nós fomos feitos para andar em misericórdia. A Bíblia diz lá em Mateus 5:7:
O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Lá em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 25, diz: e quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiver algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Então, nós precisamos ter essa disposição de coração. Existem muitas orações que estão sendo impedidas. Sabe aquilo que você tem pedido ao Senhor? Aquilo que você tem buscado? Às vezes você está contrito, você está na presença de Deus, você está buscando mais de Deus, mas existe algo impedindo, sabe? Não deixa esses ressentimentos, essas raposinhas pararem aquilo que Deus tem para você. Isso não significa que você não tem razão. Muitas vezes você até está com a razão, mas sabe, existe algo que é superior à razão. Isso se chama amor, é o amor de Deus por nós e é o amor que nós podemos ter pelas outras pessoas. Eu costumo pensar no nosso crescimento espiritual como um caminho que vai estreitando, né? E a gente vem, né? A Bíblia diz: vinde como estáis, Jesus falando para as pessoas, venha como você está. E muitas vezes quando nós chegamos para Deus, a gente chega cheio de mala, né? A gente chega cheio de creca mesmo, cheio de coisa que não presta. E quanto mais a gente vai andando com Deus, quanto mais a gente vai prosseguindo no caminho do Senhor, mais a gente precisa deixar aqueles pesos. Porque senão a gente não consegue passar. Porque o caminho, querido, ele vai estreitando. E para a gente conseguir chegar no lugar que Deus tem para nós, a gente não pode carregar esses pesos. A gente precisa deixar essas malas para trás. E a falta de perdão é uma dessas bagagens que muitas vezes você tem levado, que muitas vezes você está cansado, você está sobrecarregado e você não sabe porque não tem força para prosseguir e porque não consegue chegar aonde Deus falou que você deveria chegar. Mas sabe que muitas vezes essas malas que você tem carregado tem parado você, tem parado o teu caminho. E não deixa, querido. Começa a abrir mão, começa a largar esses pesos, começa a largar esses pesos que tem parado você, que tem impedido você de crescer em Deus, sabe? Existem coisas muito maiores, existem coisas muito superiores, não existe nada melhor do que você estar livre diante de Deus. Amém? Lá em Atos, a Bíblia nos fala sobre a história de Estevão. Estevão era um diácono, né? E ele era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E Estevão, além dele servir as mesas, ele também pregava as boas novas da salvação. E sabe que isso incomodava os religiosos, isso incomodava as pessoas. E eles começaram a caluniar Estevão, começaram a proferir mentiras sobre Estevão. E ele foi apedrejado. Eu acho interessante lá em Atos 7, no versículo 60. Depois que ele foi injustiçado, que ele foi apedrejado, depois que proferiram mentiras contra ele, enquanto tudo o que ele fazia era falar a palavra de Deus. Tudo o que ele estava fazendo ali era cumprir o chamado de Deus. Ele era um homem de fé, um homem cheio do Espírito Santo. Ele não estava errado, ele estava cheio de razão. Mas as pessoas, mesmo assim, o apedrejavam. Mas no capítulo 7, versículo 60, diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E eu fico pensando, a Bíblia fala que Estevão viu Jesus com os céus abertos e ele viu Jesus. Querido, Jesus estava vendo. Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo, né? Jesus estava vendo que Estevão era inocente. Jesus estava vendo o que as pessoas faziam com ele. Mas eu acho interessante nesse momento, porque Estevão sabia que Jesus estava vendo. Mas ele disse: eu
estou indo, estou partindo, mas o meu coração vai estar livre de tudo isso. E ele disse, Senhor, perdoa. Então, quando Estevão falou, Senhor, perdoa, ele estava querendo dizer também, eu também perdoo, né? Então, querido, Deus está vendo a tua vida. Deus está te assistindo nesse momento. Então, libera essas coisas. Libera tudo aquilo que está te prendendo. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 38, diz assim, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Então, querido, Jesus, ele elevou o padrão. A gente sabe que na lei mosaica havia o olho por olho, dente por dente. Mas quando Jesus veio, ele veio trazer graça. E a mesma graça que te salva, querido, ela te capacita a perdoar. Existe graça disponível para você nesse momento. Existe uma graça, existe um favor de Deus que te capacita a andar à altura daquilo que Jesus determinou para nós. Amém? Além disso, existe uma recompensa para quem perdoa. Amém? Lá prosseguindo o versículo, ele diz assim, porque faz o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Então, Jesus estava dizendo, olha, se você amar aquele que te ama, você não vai ter galardão nenhum. Mas, se você fizer tudo aquilo que Jesus falou antes, amar os vossos inimigos, bendizer aos que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos maltratam e perseguem, aí sim vocês terão um galardão. Existe uma recompensa, existe uma bênção, existe algo separado para você. Porque obedecer a Deus, querido, antes de saber o que é uma decisão de coração. Então, nós precisamos obedecer aquilo que a sua palavra diz. Existe uma bênção na obediência. Existe uma bênção, querido, você andar em paz. Amém? Então, não se prende a isso. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu também já estive numa ocasião, como você pode estar agora, em que era difícil para mim perdoar. E por algum momento eu pensei, esse aqui eu não vou conseguir fazer. Mas eu decidi dentro de mim, eu disse não, eu não posso viver com esse peso. Eu não posso correr a carreira de Deus carregando 1 tonelada nas minhas costas. Você, querido, não pode correr a carreira de Deus carregando um peso que não é seu, carregando um peso que não foi dado a você para carregar. Solta isso, larga isso e corre a carreira que está proposta. E se você, nesse momento, talvez esteja pensando, eu não consigo, eu não posso, né? Eu não consigo. Existe uma graça separada para você. Lá em Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, querido, existe graça, lança isso aos pés de Cristo, se derrama na presença dele e decide, toma uma decisão nesse momento de perdoar, amém? Eu gostaria de orar com você, e se você estiver passando por essa situação, eu quero que você repita essa oração comigo, né? E larga isso, decide hoje, hoje vai acabar esse momento na sua vida.
Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, Senhor, porque você me inspira, Senhor, porque você me capacita a andar em perdão. Obrigado, Senhor, porque esses pesos não podem me parar. Eu decido hoje, eu decido agora abrir mão. Eu decido agora perder, porque eu sei que aquilo que você tem para mim é muito maior, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, que me inspira, que me capacita, que me torna mais do que vencedor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.